Olá, então vamos lá. A doutrina espírita, ela teve uma divulgação muito rápida, porque ela contou com os espíritos que se comunicam em todos os cantos da Terra. Porque nós vamos ver que a mediunidade, ela é uma faculdade natural de todos os seres humanos. E os médiuns, eles estão em toda parte, independente da crença que tenham. E isso acontece por causa da democracia espiritual de nossa época. Então, apesar da pressão de alguns grupos que não aspiram à verdade, quando um princípio novo ele deve ser enunciado, isso acontece espontaneamente em diversos pontos ao mesmo tempo e do mesmo modo idêntico, porque constitui uma garantia. Então a doutrina espírita, ela não é a opinião de um ser humano, mas a voz unânime dos espíritos. Nós vamos ver que não foi um ser humano só que revelou a doutrina espírita, e tampouco um só espírito que o venha impor a quem quer que seja. É a universalidade dos espíritos que se comunicam na Terra de acordo com a lei de Deus. E este é o caráter essencial da doutrina espírita. Por isso, ela é universal e coletiva. As revelações foram dadas à humanidade de acordo com a sua evolução. Então, Deus sempre ofereceu aos seus filhos a verdade gradativamente. Nós vamos ver que a pedagogia divina, ela é um fato. A doutrina espírita revivesse o cristianismo. Só não entende que não deseja aprofundar-se e aprender. Ela não é estática, é uma doutrina dinâmica. Quem observar a evolução histórica dela, verá que depois de alguns anos surgiram novos esclarecimentos e novos experimentos. Nós vamos ver que nenhuma ciência ela existe prontinha no cérebro do ser humano. São necessárias observações sucessivas para nós chegarmos ao desconhecido. Então ela caminha de par em par com o progresso. Jamais ela será ultrapassada. Por quê? Se novas descobertas vão demonstrar que alguém errou acerca de um ponto qualquer, ele se modifica nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele vai aceitar. Então sua autoridade não está neste ou naquele ser humano, não está neste ou naquele espírito. Ela está na razão. Numa razão que tenha fundamento na lógica e na experiência. Por isso que o codificador Allan Kardec, ele estabelece o lema científico da doutrina, que é fé inabalável
só é a que pode encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Com o uso da razão, Kardec não aceitou de olhos fechados qualquer informação dada por um espírito ou por alguns espíritos, né? Ele usou o poder do raciocínio e ele ensinou a todos nós, os espíritas estudiosos de todos os tempos, que procurassem seguir a razão para aceitação ou não aceitação de qualquer desses princípios. Os espíritos fornecem o material, provocam os fatos, eles mostram as ferramentas e os processos, mas a razão é que decide. E novamente nós temos que ouvir a advertência de João, o evangelista, que disse: não acreditais em todos os espíritos, vede antes se são corretos. Porque a doutrina espírita, ela exerce um papel importante na sociedade. É porque ela relembra a moral do Cristo e ensina muitas coisas a respeito da origem e do destino da vida. Com o aprofundamento do estudo da vida, dá elementos e condições para que o ser humano ele pratique a moral do Cristo. Ou seja, com convicção ou conscientemente e não por imposição ou ameaças. Ele mostra os princípios que regem as relações entre os mortos e os vivos, ou seja, encarnados e desencarnados, completando as noções vagas que se tinha da doutrina espírita, ou do espiritismo, do seu passado, ou do próprio espírito, do seu futuro também. A doutrina espírita e os espíritos levam o ser humano a se reconhecer com todos os seres. Então compreende esta solidariedade, a caridade e a fraternidade, que se tornam uma necessidade social e faz por convicção o que antes fazia somente por dever, e ela o faz melhor. Por quê? Praticando a moral do Cristo, os seres humanos não precisarão mais de moralistas encarnados ou desencarnados, como queiram, porque todos estarão evoluindo a caminho do Pai. Porque nos é ensinado o que podemos adquirir pelo trabalho, pelo esforço. Se ensinassem tudo à humanidade, ela permaneceria de braços cruzados. E vejam que isto contraria a lei divina, ou seja, do trabalho e do progresso. Nós vamos ver que os espíritos ensinam o caminho da verdade, mas deixam o ser humano o cuidado de discutir, verificar e submeter tudo à razão. Porque o conhecimento é transmitido espontaneamente, de conformidade com a época e o grau de entendimento.
Muita paz, muita luz, gratidão a todos.